E os microempreendedores individuais, os MEI, estão mais otimistas para o ano que vem. Segundo um levantamento feito pelo Sebrae, 57% deles têm expectativa de que 2026 vai ser melhor do que esse ano. A gente conversa então com o Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional. Décio, muito obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer ter você aqui. Ô, Vitor, o prazer é meu e acompanhando aqui as narrativas do ministro Fernando Haddad e agora as colocações que acabaram de ser realizadas por essa visão clara da economia brasileira, eu não poderia deixar de trazer aqui Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel de Economia e que foi um psicólogo, que ele disse que economia é comportamento. E é esse o comportamento que nós estamos vivendo, de muito otimismo e de resultados extraordinários, principalmente por esse setor que hoje é 95% dos CNPJs brasileiros, que são os micro e pequenos empreendedores, dos quais são expressivos os números que nós aqui temos como diagnóstico de acontecimentos extraordinários. Só para se ter uma ideia, no ano passado, quase 1.800.000 novos empregos foram criados no Brasil. Desses, 1.300.000 são da micro e pequena economia. Mas, mais do que isso, foram criadas 4.100.000 micro e pequenas empresas no ano passado. E, nesse ano, já estamos chegando a 4.100.000 novas micro e pequenas empresas. Portanto, muito mais do que os próprios empregos formais. E essa realidade se expressa nessa pesquisa que acabamos de receber, do quais o otimismo é fantástico com relação ao setor da micro e da pequena empresa, que responde claramente por uma efetiva distribuição da renda na geração de empregos, que retira hoje cerca de 98% deste público que estavam no cadastro único, grande parte no Bolsa Família, e que promovem uma pulverização espalhadas por todo o território nacional. Para se ter uma ideia, Décio, Vitor, nós vamos alcançar esse ano, no Sebrae, o atendimento de 64 milhões de brasileiros e brasileiras que nos procuram para poder produzir aquilo que é fundamental na sua pequena economia, que é garantir a sua existência, a sua longevidade e, inclusive, fazer escala. Porque o mercado que vivemos, que é esse sistema natural do processo do capitalismo, ele não foi feito para os pequenos. E, por isso, as políticas protetivas, tudo aquilo que a gente realiza na indução do espírito empreendedor é fundamental para a pequena economia, para lhe dar condições de poder ter longevidade e também na expectativa de fazer escala. era Portanto, exatamente sobre isso que eu a queria te pequena perguntar, economia está Décio. respondendo aí de forma fantástica, viu, Vitor? Não, eu acredito nisso e é exatamente sobre isso que eu queria te perguntar, sobre esses números que você traz para a gente, são de fato muito expressivos. A gente acompanhou ao longo dos últimos anos o incremento no número de microempreendedores individuais e esse incremento eu queria te perguntar se ele tem uma correlação com algum tipo de crise do emprego formal, das vagas CLT, né, de carteira assinada, se isso denotaria algum tipo de dificuldade, por exemplo, do setor privado em contratar, em pagar bons salários, salários competitivos e atrativos, e que isso impulsionaria ou não a criação, né, a abertura dessas microempresas individuais. Existe uma correlação direta entre esses dois fatos? Não, absolutamente não, porque a renda média também daqueles que trabalham em todos os setores da economia, seja na indústria da transformação, no comércio, no serviço, também aumentou nesse período. O que está acontecendo no Brasil é que há um processo natural de inclusão. Quando o Brasil sai do mapa da fome, quando nós temos aqui, por exemplo, um diagnóstico que a cada 5 minutos abriu uma padaria no Brasil, abre uma padaria. E essas padarias, elas são nas periferias, que aumentou o processo de inclusão,
aqueceu naturalmente o consumo e também levou as pessoas a terem possibilidades de induzirem aquilo que aprenderam ou sabem naturalmente na sua paróquia, no seu bairro, aprenderam na sua própria existência e conseguem transformar esse processo na indução daquilo que é o próprio espírito empreendedor, de se estabelecer como um empreendedor, fazendo com que ele tenha renda e, inclusive, fazendo escala, crescendo, aumentando. E eu acredito que isso é importante. Agora, é evidente, Vitor, que também nós temos um processo transformador no modelo econômico. Hoje, inclusive, a indústria da transformação, ela prefere sair daquele modelo fordiano da fábrica e fazer uma pulverização no modelo industrial para que haja a entrega da produção e, com isso, criam-se micro e pequenas empresas para poder também superar esse modelo que ele, cada dia, demonstra que ele está sendo transformado pelo espírito empreendedor natural da cultura do povo brasileiro, que hoje, inclusive nas nossas pesquisas, preferem induzir o empreendedorismo do que ter um emprego formal. 60% hoje da população brasileira prefere entregar o seu processo produtivo do que se estabelecer no emprego formal com carteira de trabalho assinada. Mas também é essa indução econômica que responde hoje, incrivelmente, pela maioria dos empregos formais. Ou seja, nesse diagnóstico, onde quase 70% dos empregos formais no Brasil são originários das pequenas economias. E Décio, o que explica esse otimismo em relação ao ano que vem? Teria alguma correlação com, por exemplo, esse ambiente macroeconômico que a gente tem a projeção de uma redução nos juros, temos também pelo menos uma inflação que caminha para a meta, né? Apesar de ainda estar distante dela, caminha para a meta. Teria correlação exatamente com esses aspectos macroeconômicos que impulsionariam os negócios das microempresas? Sim, Vitor, são vários aspectos. Primeiro, só para se ter ideia, há 3 conceitos que não têm mais volta. O da inovação e da tecnologia, que é um processo crescente, inclusive, de inclusão da microeconomia. O processo da internacionalização, uma economia globalizada. Hoje, qualquer um, em qualquer periferia brasileira, está comprando do outro lado do mundo, está vendendo aquilo que produz. E também, com isso, a abertura de novos mercados. O Brasil abriu mais de 500 novos mercados. Para se ter uma ideia, nisso possibilitou 93 milhões de negócios que foram realizados pela micro e pequena economia. Isso faz com que haja um entusiasmo crescente com relação ao modelo que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Além disso, as políticas também de sustentabilidade, que estão num modelo de economia circular. Só o Brasil tem Amazônia, só o Brasil tem 6 biomas, uma riqueza extraordinária, e essa produção, inclusive da criatividade, é originária do povo brasileiro, na indução de várias ações que são produtos ou são serviços que produzem esse contexto da economia em todo o território brasileiro. Agora, é importante aqui ressaltar de que a pequena economia ela não foi objeto, por exemplo, de um processo protetivo nos últimos anos. Quando nós passamos a ter a proteção de um Estado social, porque o mercado não foi feito para os pequenos, a pequena economia é induzida naturalmente. Eu vou dar um exemplo. Nós, do SEBRAE, tínhamos uma carteira de crédito que permitia o acesso ao crédito a cerca de 1 bilhão e 100 milhões por ano. Esse acesso ao crédito que nós estamos oferecendo, só nesse ano, ele vai atingir 12 vezes mais. Ou seja,
nós vamos alcançar 12 bilhões de reais de crédito produzido para a pequena economia. Um crédito assistido, um crédito seguro, com um fundo garantidor nosso, dos quais o risco cai, os juros caem e, além disso, um crédito assistido para que aqueles que possam induzir ou estão induzindo a sua pequena economia possam ter a segurança da sua longevidade. Então, é um Estado social protetivo e, com isso, a pequena economia ganha um entusiasmo de segurança da sua longevidade e também nas possibilidades de crescer e fazer escala. Eu acho que isso são elementos fantásticos que têm trazido esse resultado de otimismo para a pequena economia brasileira, pulverizada em todo o território nacional e também em toda a complexidade econômica, Victor. Conversei com o Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional. Décio, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Foi um prazer, Victor. Vamos firme aí construir o Brasil para todo o povo brasileiro. Grande ano, Décio. Até mais.